Eu vou resgatar um pouquinho daquilo que a gente trabalhou na aula passada, tá? Só quero que vocês deem uma olhada para mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar para eu ver o quadro aqui, ver se o quadro está no tamanho legal aqui. Vocês conseguem me enxergar bem? Tá? Bom, a gente estava falando desse assunto aqui, ó. Trabalho mecânico. Ou, pura e simplesmente, trabalho. Que a gente representa pela letra W, em função do inglês, né? Trabalho em inglês é work, W, ou a letra tal, o T grego. Tá? Então, quando eu tenho um trabalho, né? Vamos supor que eu tenho aqui um corpo, esse corpo se encontra nesta posição, sobre uma superfície, quem sabe aqui horizontal. Sobre esse corpo atua uma força constante, se a caneta secou, uma força constante, F. Esse corpo é arrastado daqui para uma nova posição, sofrendo aqui um ΔS, né, um deslocamento, é assim que o Alex chama, o deslocamento. Deixa eu só ver que alguém colocou alguma coisa no chat aqui. Thiago, o que eu não entendi, tá? Thiago, tu botou mal, eu sou. Complementa para mim aí, Thiago. Beleza, Thiago, não tem nada. Tu botou animal, eu sou, eu não entendi o que tu queria dizer. Tá? Ah, deu problema. Tá certo. Tá sem som, tá sem imagem. Qualquer coisa, não te preocupa que a gente resolve, tá, Thiago? Beleza, Thiago. Voltamos, então. Então, a gente tem aqui, assim, ó. O corpo estava inicialmente aqui nessa posição, sobre ele está toda uma força F constante, do início até o fim. Ele sofreu um deslocamento. Trabalho é uma forma de transferência de energia que implica em aplicação de força. Toda vez que eu aplicar força e com ela eu conseguir transferir energia para um outro corpo, ou tirar a energia desse outro corpo, esse agente que está aplicando força, no caso, se sou eu, o agente, né? Eu estou, bom dia, Maria Eduarda, eu estou realizando o trabalho, eu estou trocando energia com esse corpo, através da força que eu estou aplicando. Como essa força não tem necessariamente a mesma orientação do deslocamento, como ela não tem necessariamente a mesma orientação do deslocamento, eu vou ver qual é o ângulo entre a força e o deslocamento, vou chamar aqui de θ. E aí, para calcular quanto de energia foi trocada na forma de trabalho, eu vou pegar a força aplicada em módulo do valor da força, vou multiplicar pelo valor do deslocamento, em módulo também, pelo cosseno do ângulo formado entre a força aplicada e o deslocamento. E aí eu tenho o valor do trabalho, a energia que foi trocada entre o corpo e o meio. Essa força tem que ser dada em newtons, esse deslocamento dado em metros, e aí o trabalho constante. A força tem que ser constante. Bom, então isso aí a gente viu na aula passada, claro que a gente esmiuçou um pouco mais isso daí. Deixa eu só pegar aqui meu celular para fotografar e encaminhar para vocês esse slide. Pronto, já fotografei. Sor, Oi, querido. tu postou as fotos da aula passada que tu tirou do quadro? Agora que eu for fotografar, me lembrei que eu não postei. Mas eu vou fazer isso aí, tá? Eu posso agora esse, eu posso usar a aula passada, gente, que é da aula passada, e posso usar a aula de hoje, tá? Terminando a nossa aula agora aqui, eu já faço, já encaminho isso para nós. Sor, Tá bom, obrigada. Tem como tu nos enviar, tipo, quem tava dizendo que tu ia enviar mais aulas e mais exercícios, tem como tu enviar tudo na terça? Amanhã?
Não, eu não digo amanhã, eu digo quando a gente tiver mais aulas. Tem como tu tentar, tipo, enviar tudo no dia? Ou fica ruim pra ti? Desculpa, querida, não entendi o que tu falou. Repete, por favor. Tipo, tu comentou que tu pode nos enviar mais videoaulas e mais exercícios até pra gente fixar e fazer, né? Tem como tu enviar esses exercícios sempre todos, tipo, até o final do dia de terça? Sim, posso. Eu posso tentar fazer. Às vezes eu não consigo por questão operacional. Hoje, por exemplo, da 1 às 6 da tarde eu vou estar sem luz e sem internet. Aqui dentro do condomínio eu vou estar trocando uns postes. Então, esse período eu não vou conseguir gravar e eu não vou conseguir postar nada na internet. Tá? Que para editar eu levo, cada vídeo de 10 minutos, eu levo uns 10, 15 minutos para fazer a edição. Depois, para botar no YouTube, vai de 8 a 15 minutos, depende da velocidade da internet. Mas eu vou fazer isso nessa semana, eu vou tentar fazer até amanhã, tá? Aí na semana, quando começar a aula, eu já quero estar com tudo indicado para vocês, tá bom? Tá bem, obrigada. De nada. Bom, o que nós vamos falar hoje aqui, então? Nós vamos continuar falando desse trabalho, tá? Vamos continuar falando desse trabalho. E nesse papo de trabalho, a gente vai se preocupar agora em calcular o trabalho de uma força variável. Tu lembra que, para usar a fórmula que eu apresentei para vocês na aula passada, que é essa aqui, ó, eu só posso usar essa fórmula se a força for constante. Ou seja, se assim, essa foi a força média que atuou sobre o corpo naquele período. Se a força variar, aí eu vou ter que partir para uma nova forma de cálculo. Vamos ver como é que se faz esse cálculo aqui. É só pegar uma caneta preta, que a minha está falhando, uma caneta vermelha, uma caneta, e acho que uma roxa. Vamos lá. Bom, aqui, toda vez que a força variar com o tempo, a minha solução vai ser a partir de um gráfico. Eu vou ter um gráfico onde, nesse eixo vertical, eu vou ter força, nesse eixo horizontal, eu vou ter posição, que pode ser S, X, D, tá? Qualquer uma dessas três representações vão estar indicando a posição. Então, nesse gráfico, por exemplo, eu vou ter essa representação aqui, ó. O que isso está indicando para mim? Que do início, na posição inicial, que era aqui, ó, a força estava variando, depois ela ficou constante, num determinado momento ela ficou constante. Observa que esse gráfico aqui, se eu pegar essas curvas aqui representadas, os segmentos aqui representados, e projetá-los sobre o eixo horizontal, vai aparecer por aqui uma figura. E essa figura tem uma área. E a área desse gráfico tem um significado, esse N em cima quer dizer numérico. Ela numericamente representa alguma coisa para nós. E qual é o significado dessa área? Claro, calcular a área disso daqui depende do conhecimento matemático de cada um de nós, né? Aqui, no caso, seria um triângulo, mais um retângulo, ou um trapézio, tá? Agora, a minha preocupação nesse momento é mostrar para ti o que está escondido nessa área. Essa área tem um significado numérico que é igual ao trabalho. Igual ao trabalho. Realizado pelo agente que aplicou essa força. No caso, como está acima do eixo horizontal, eu tenho aqui um trabalho positivo. Tá? Se eu tivesse um desenho assim, ó, um desenho assim, digamos dessa forma. F aqui, S, X, D, enfim, não tem problema. Se eu tivesse um gráfico representado dessa forma aqui, ó, digamos desse jeito, tá? Vê que tem uma parte que está abaixo do eixo horizontal e outra parte que está acima. Eu vou projetar esse segmento sobre o eixo horizontal. Então, o que está acima, aqui, ó, eu vou projetar
sobre o eixo. Então, eu projeto aqui para baixo. Aqui tem uma figurinha, ó, que é o triângulo, né? Agora, aqui está para baixo, ó, eu vou projetar até o eixo. Então, a projeção é para cima. Sempre a projeção do segmento em relação ao eixo horizontal. O que está aqui para cima indica um trabalho maior que zero, um trabalho positivo. O que está aqui para baixo indica um trabalho menor que zero, um trabalho negativo. Tá? Então, sempre que eu tiver força variável, para eu calcular quanto de energia o agente que aplicou a força deu para o corpo ou tirou do corpo, quando dá energia, o trabalho é positivo. Quando tira, o trabalho é negativo. Eu vou ter que calcular a área da figura que está ali exposta, certo? Às vezes, a figura tem uma área que a gente não sabe calcular. Bom, aí não é para calcular, não adianta, né? Vai nos faltar algum conteúdo matemático mais amplo. Isso pode acontecer, mas não com a intenção de tu fazer o cálculo, mas sim com a intenção de saber o que está escondido na área desse gráfico aqui. Escondido na área do gráfico está o trabalho, certo? Vocês já trabalharam com algumas informações escondidas atrás de gráfico, né? Lá no Alex, no caso da cinemática, no NRU, no MU, no MV, enfim. Bom, deixa eu só dar uma sequência aqui, eu estou seguindo o livro de vocês aqui para a gente não ter nenhuma perda de informação. Professor, Pois não, querida? capítulo que a gente tá? A gente está no livro 3, no capítulo 9. Obrigada. Tá? Livro 3, capítulo 9. Eu estou ali pela página 15 do livro, tá? Página 14. Bom, deixa eu só fotografar aqui. Fotografei. Deixa eu puxar isso para cá. Veja, nosso papo, trabalho mecânico, né? Bom, existem algumas forças que são bem relevantes no estudo da física. Uma delas é a força-peso. Então, vejamos assim, ó, qual seria o trabalho da força-peso? Quanto que o peso dá de energia ou tira de energia para um corpo numa determinada condição? Tá? Então, vejamos assim. Eu tenho lá um corpo e esse corpo se encontra a uma certa altura de um referencial. Meu referencial está aqui embaixo, tá? Então, meu referencial. Esse corpo se encontra a uma certa altura do referencial. A altura eu vou representar aqui pela letra H. Por que a altura se representa pela letra H? Porque em inglês a altura começa com H. É isso ou não é? A altura em inglês é altura. Eu aqui besteira. Height, né? Peraí. Altura. Então, esse corpo é puxado pela Terra através da força peso, certo? Ele vai ser deslocado, ó, aqui vai estar o ΔS dele, ó. Aqui vai estar o ΔS dele. Então, o trabalho realizado pela força peso vai ser numericamente igual ao peso vezes o desnível, que é o H. O peso vezes o desnível. Multiplicado pelo cosseno do ângulo aqui. Mas se o peso e o deslocamento vertical que ele tem, que é exatamente o desnível, apontam para o mesmo lugar, os dois estão apontando para baixo, o ângulo aqui é de 0 grau. Então, o trabalho realizado pela força-peso vai ser o peso vezes o desnível, porque o cosseno de 0 grau é 1, e 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. E aqui eu vou ter um trabalho positivo. Certo? Agora, se fosse o contrário, tá? Vejamos assim, está aqui o meu referencial, tá? Está aqui o meu referencial. Aqui o meu referencial, como aqui embaixo. O corpo está aqui.
e ele é empurrado para cima por uma força. Mas a força-peso está apontando para baixo. Tá? A força-peso está apontando para baixo. Só que por ação de alguma outra força, esse corpo estava subindo. Inicialmente foi projetado para cima. E ele vai atingir uma determinada altura. Ele vai chegar, vamos chamar aqui de inicial e aqui final. Tá? O corpo vai chegar aqui, no final do processo. Então, veja. Ele vai ter passado por esse desnível aqui, esse desnível H. Só que o deslocamento desse corpo, o H está aqui. O deslocamento do corpo foi de baixo para cima. Está aqui o ΔS. O ΔS para cima. Aqui o ΔS foi para baixo. Eu vou te dar o lugar aqui, vou colocar o ΔS mais para cá, ΔS. Aqui, nesse caso, o ΔS foi para baixo e a força é para baixo. Aqui o ΔS é para cima e a força-peso está para baixo. Então, agora, nesse caso, o trabalho é o peso vezes o desnível, vezes o cosseno do ângulo entre o peso e o desnível, e o H. Então, veja, o peso é para baixo, o deslocamento é para cima, o ângulo é 180 graus. E aí o trabalho vai ser peso vezes H, o cosseno de 180 é menos 1. Então, esse trabalho vai ser negativo. Então, quando o corpo cai na descida, eu tenho um trabalho positivo. Na subida, eu vou ter um trabalho negativo. E o que significa esse trabalho negativo, para a gente lembrar da aula passada? Significa que a força-peso está tirando energia do corpo enquanto ele sobe. Esse corpo quer subir e o peso está tentando impedir, ela está se opondo ao movimento. Quando a força se opõe ao movimento, parcialmente ou completamente, a força tira a energia do corpo. Quando a força concorda com o movimento, facilita o movimento, a força dá energia para o corpo. Então, o agente que aplica a força da energia para o corpo e o trabalho não é positivo, certo? Tranquilo até aqui? Vamos fotografar. Trazendo para cá, então, o quadro. Ainda existe a possibilidade, que o teu livro não aborda, de a força-peso atuar sobre o corpo. Vamos supor que eu tenha o corpo aqui nessa condição, o corpo está se deslocando, digamos aqui numa trajetória horizontal, aqui ó, ΔS, para cá é o deslocamento, e a força-peso está apontando para baixo. Então, neste caso, ó, o deslocamento e o peso formam um ângulo de 90 graus. E aí o trabalho vai ser peso vezes o ΔS, tá? Vezes o cosseno de 90 graus. Quem é 90 graus? Qual é o cosseno de 90 graus? É zero. E zero vezes qualquer coisa é zero. Então, aqui o trabalho do peso seria zero. O que a gente pode observar também aqui nesse caso, que o corpo está se movendo na horizontal, em relação à horizontal, qual é o desnível, né? Quanto é que vale o H? Quanto é que é o desnível dele ao longo do movimento? É zero. Tá? H é o desnível. Todo mundo entende bem o que é desnível? Se aqui, ó, eu estou no ponto zero, eu estou bem no solo. Se eu tiver aqui for 1 metro do solo, o meu desnível aqui é 1 metro. Se eu tiver aqui a 2 metros, o meu desnível é 2 metros. Se eu tiver aqui 3 metros, o meu desnível em relação ao solo é 3 metros. Ah, mas é do lado, não interessa. O desnível é em relação à medida vertical em relação à horizontal.
certo? Tá, mas por que é zero? Aqui nesse caso, É. o corpo está se movendo aqui, ó, ao longo dessa trajetória verde. Ele está se movendo na horizontal. Tá? Ele não desceu nada, ele não subiu nada em relação à vertical, ele só se moveu na horizontal. Então não tem desnível. Como o trabalho é igual ao peso vezes o desnível vezes o cosseno do ângulo, tá? No caso aqui seria de 90 graus, ó. 90 graus. O desnível é zero. Por que não tem desnível? Para ter desnível, ele teria que subir em relação ao horizontal ou descer. Aí teria um desnível. Podia subir na diagonal, assim, mas ele tem que variar a posição em relação à horizontal, medida na vertical. Então, por exemplo, se eu estou aqui e eu venho para cá, esse aqui foi o meu desnível, né? Foi a minha variação de nível, foi a altura que eu subi. Se eu estou aqui e venho para cá, por esse caminho, o desnível é o mesmo, o H é o mesmo. Certo? Agora, se eu estou aqui e venho para cá, não tem desnível. Aqui o H é zero. Ele não variou nada da altura dele em relação ao horizontal. Mas não tem um desnível ali entre o ΔS com a reta H? Porque tá um pouco mais abaixo na vertical, não na horizontal. Nesse desenho? É. Tá, a ideia é que isso aqui seja horizontal, certo? O corpo está se movendo na horizontal. Se o desenho está caindo, subindo, aí é um problema meu, que falha no meu desenho. Okay. Mas a ideia é que ele esteja se movendo na horizontal aqui, tá? Assim, como se estivesse em cima do ΔS. Como se ele estivesse em cima dessa régua aqui, tá? Ele está indo daqui para lá. O ΔS é quando ele se move daqui para cá. É o deslocamento dele daqui para cá. Certo? Beleza. Obrigada. Agora, em relação ao solo, ele não subiu e não desceu. Então, na hora do peso, o que interessa para nós é quanto que ele sobe ou quanto que ele desce. Certo? Se ele não sobe nada, não desce nada, não tem desnível. Aí não tem trabalho realizado pelo peso. Ficou claro? Ficou assim, obrigada. De nada. Deixa eu só apagar aqui o que não nos interessa diretamente na questão, para eu fotografar. Vamos lá. Tem mais uma outra força que é bem clássica da física, que é variada. Quando a gente tem uma mola, lembra? A gente falou da lei de Hooke, lá nas aplicações das leis de Newton. Quando eu tenho uma mola e eu deformo essa mola, a força para deformar a mola é variável. Ela varia com a deformação da mola. Então, vamos falar aqui do trabalho da força elástica. Isso está no nosso livro ali na página 16. Tá? Então, seria aqui o trabalho da força elástica. Trabalho da força elástica. Bom, o que acontece quando a gente aplica uma força numa mola? Então, vou imaginar que eu tenho aqui uma mola. Essa mola está inicialmente sem qualquer tipo de deformação. Está aqui. Bom, aí eu pego e aplico uma força nessa mola. Por exemplo, uma força para a direita. O que vai acontecer com essa mola? Ela vai deformar. Então, em função da força F que eu apliquei na mola, a mola variou a sua posição. Ela saiu daqui e veio para cá. Então, ela sofreu aqui o que nós chamamos de X, deformação. Segundo a lei de Hooke, a força aplicada nessa mola é igual a K vezes X. Lembra quem é o K? O K é a constante elástica. É a constante elástica. Certo? O K é a constante elástica. O que vai acontecer? A força elástica, efetivamente, aponta para o lado contrário da força F. Né? Eu puxo a mola para lá, a força elástica é a força exercida pela mola. A força elástica aponta para o lado oposto.
Por isso que a gente, quando tem a lei de Hooke, vai encontrar em muitos livros assim, força elástica igual a menos K vezes X. Por que o menos? Para indicar que a força elástica se opõe à deformação. A deformação foi nesse sentido, que a mola foi esticada. Tá? Bom, acontece que se eu aumentar a deformação, eu vou precisar de mais força, mais deformação, mais força. Se eu aplicar mais força na mola, a mola vai aplicar mais força em mim. Então, essa força e essa deformação têm uma proporção direta. Isso faz com que o gráfico entre força e deformação, seja uma reta que passa pela origem. Então, sempre que eu tiver um gráfico de força que está vinculada à força aplicada em uma mola, esse gráfico vai ter essa configuração aqui. Quando a mola não tem nenhuma deformação, não tem força. À medida que eu vou aumentando a força que eu aplico na mola, vai aumentando a deformação. Dobra a força, dobra a deformação. Triplica a força, triplica a deformação. Se eu empurrar a mola, comprimir a mola, a força vai ser para o outro lado, a deformação vai ser para o outro lado também. Certo? Sônia, eu tenho uma coisa. Pois não, querido. Por que vai aquele menos antes da constante lá, antes do K ali? Só um pouquinho. Repete um pouquinho de novo o que tu perguntou. Tu perguntou por quê? Por que vai aquele menos antes do K ali? E lá em cima da outra forma tu não botou o menos? Eu não entendi isso. Beleza. Bebê, quando eu aplico a força na mola, eu estou deformando a mola. Se eu puxar a mola me puxa, certo? Então eu tenho uma força F que eu estou aplicando na mola para esticá-la, e eu tenho a força elástica que a mola está aplicando em mim. Certo? Essa força eu apliquei na mola e essa força que a mola está aplicando em mim. A força F está apontando para a direita e a mola está indo da esquerda para a direita. A força e o X têm a mesma orientação aqui. Positivo. Agora, se eu pensar em termos da mola, mesmo que essa força F e essa força elástica tenham a mesma intensidade, o mesmo valor, uma aponta para um lado, a outra aponta para o lado contrário. Então, a força elástica está apontando do lado contrário do X, que é a deformação. E quando eu estou falando de grandezas vetoriais, como força e deslocamento, ou deformação, o sentido oposto é definido pelo sinal contrário. Então, o X é para um lado e a força elástica é sempre para o lado contrário. Se eu esticar a mola está me puxando para cá, mas a mola está indo para lá. Eu puxo a mola para lá, a mola me puxa para cá, mas ela deforma para lá. Se eu comprimir a mola, eu estou aplicando uma força para cá, a mola está me empurrando para lá. A mola está sendo comprimida nesse sentido. E a força elástica tem sentido contrário. Esse menos é só para indicar que o sentido é contrário. O sentido é o oposto. Tá bom, mas um cálculo não precisaria desse menos ou precisaria? Não. A questão toda é tu enxergar se essa força está dando energia para o corpo ou está tirando energia do corpo. Quem dá energia para a mola é quem deforma a mola, que é a força F. O que a força elástica faz? Ela tenta impedir essa deformação. Então, ela tira energia. Então, cada força tem uma função na hora do trabalho. Se tu estiver calculando o trabalho realizado pela força F aqui, a força está coincidindo com a deformação, esse trabalho é positivo. A força elástica está se opondo à deformação. Então, ela está tentando impedir. Aí, ela realiza um trabalho negativo. Tá, entendi. Obrigada. Legal. Bom, então eu estava dizendo que o gráfico da força F da deformação vai dar uma reta que passa pela origem. Se eu projetar isso aqui sobre o eixo horizontal, eu vou ter uma figura que está o trabalho. Trabalho realizado pela força F. Ele é numericamente igual a área. Certo? Agora, aí vem a questão do sinal do trabalho da força elástica. Tá? Vamos pensar assim, eu vou ter um trabalho positivo maior que zero. Tá? Trabalho positivo quando ele é um trabalho motor. Certo? E quando é que o trabalho é positivo motor?
quando a força elástica e o ΔS coincidirem. Quando a força elástica e a deformação estiverem apontando para o mesmo lugar, o trabalho vai ser negativo, trabalho resistente, quando a força elástica e o ΔS se opuserem. Quando houver uma oposição, acho que aqui embaixo vocês não estão enxergando. Então, quando eles se opuserem, quando um apontar para um lado e apontar para o outro, aí a força elástica vai estar realizando um trabalho negativo. Tá? Isso é como acontece sempre. Sempre que a força se opõe ao movimento, ao deslocamento, ela realiza um trabalho negativo. E ainda tem a possibilidade do trabalho ser zero. Tá? Ainda tem a possibilidade de eu ter um trabalho zero. Como é que seria um trabalho zero? Eu vou ter um trabalho zero ainda realizado pela força elástica. Quando tiver ângulo de 90, né, senhor? Não vai acontecer um ângulo de 90 com a mola sendo deformada, né? Ai, desculpa. Eu não tenho como deformar a mola com uma força elástica que forma 90 graus com uma deformação. Então, o que vai acontecer? Quando é que vai acontecer do trabalho da força elástica ser igual a zero? Ó, vamos supor que eu tenha a mola inicialmente aqui, assim, ó. Ela está comprimida aqui, tá? Então, essa aqui é a posição inicial. Aqui é o S0, posição inicial da mola. Eu largo essa mola. O que vai acontecer quando eu largar a mola? Eu comprimi a mola, vou largar, o que vai acontecer? Ela vai esticar. Tá? Chegou aqui num S que eu vou chamar de S1. Vamos supor que, pela aplicação de uma outra força, a mola retorne à sua condição inicial. Então, aqui vai ser o S0, o SF. S final, posição final. Tá? Bem ali, onde ela chegou no fim. Tá? Aqui coincide com S0. O que aconteceu com essa mola, então, ao longo de todo o processo? Ela foi até lá e voltou. Tá? Ela fez um ciclo. Qual foi o S dela? Ou qual foi o ΔS dela? Se ela partiu daqui e voltou para cá? Qual é o ΔS se ela fez um ciclo? Ela saiu daqui, foi até lá e voltou. Ela fez exatamente isso aqui. Ela foi até lá e voltou. O ΔS dela foi igual a zero. Lembra do deslocamento e a variação da posição. Se eu retorno para o ponto de partida, eu não tenho deslocamento. Então, o trabalho da força elástica, nesse caso, é zero. Então, quando é que o trabalho é zero? Quando a mola realizar uma trajetória fechada. Fechada porque ela foi e voltou. Tá? Ela realizou aquilo que a gente vai chamar de um ciclo. Ela foi e voltou. Certo? Bom. Pode voltar naquele outro quadro ali que eu não copiei um negócio. Faltou ali, tu falou um negócio, mas eu não entendi muito bem. No outro quadro. No quadro anterior, parei. Deu, obrigada. Já deu. Nada. Agora, Nisso aí que tu tinha colocado, vai ter como a força elástica se opor não, coincidir com o deslocamento? vai. Quer ver? Quando eu voltar. Se eu pegar, porque eu não tenho uma mola aqui na minha mão. Eu tinha uma mola. Bom, mas é assim, ó. Se eu pegar uma mola e esticar, tá?
Supõe que eu tenho uma mola aqui na minha mão, faz conta que isso aqui é a mola, tá? Isso aqui é a mola. Eu estou puxando. Se eu estou puxando, a mola está me puxando para cá, certo? A força elástica está para cá. Agora, na hora que eu largo a mola, o que vai acontecer? A força elástica vai coincidir com a deformação. Eu larguei a mola vai voltar para a condição natural dela, né? Quando ela volta para a condição natural dela, a força elástica está coincidindo com a deformação. Certo ou não? Entendi, senhor. Obrigada. De nada. Então, quando ela coincide, tá, com a deformação, a força elástica, o trabalho que a força elástica realiza é positivo. Quando ela se opõe, que é o caso aqui nesse desenho, aí o trabalho é negativo. Tá? Bom, vou chamar a atenção de vocês para uma observação aqui ainda, tá? Existe uma grandeza chamada de potência. Tá? Potência. A potência no teu livro vai estar sendo representada pela letra P. Eu vou representar por PO, tá? Por que eu vou usar o PO em vez de usar o P? Por causa do peso, só para a gente não confundir potência com peso. Tá? Então, potência, eu vou chamar de PO. Tá? Deixa eu melhorar, não te assusta que não está tudo sacudindo, não é terremoto, é só eu sacudindo aqui, arrumando a câmera. Então, uma potência eu vou chamar de PO. Porque como tu entende bem a ideia de potência de uma forma bem aplicada no teu dia a dia, se tu tiver que optar, na hora que tu vai adquirir um secador de cabelos, por um secador mais potente e um menos potente, vamos supor que tu chegou na loja, tu tem dois secadores rigorosamente idênticos. A estética deles é rigorosamente a mesma. O valor é o mesmo, inclusive. Tá? O valor é o mesmo. Não tem um mais caro e um mais barato. Porém, um é mais potente que o outro. Um tem uma potência maior que o outro. Bom, por qual secador tu vai optar? Pelo mais ou pelo menos potente? E por quê? Por que o mais potente ou o menos potente na hora da escolha? Veja, se tu optares pelo mais potente, ele deve secar o teu cabelo mais rapidamente ou mais lentamente? Possivelmente mais rapidamente, né? Então, é bem prático que a gente opte pelo secador mais potente, porque ele vai realizar o trabalho mais rápido. Então, a potência é exatamente a grandeza que vincula a rapidez com que se realiza um trabalho. Então, quando eu vou calcular a potência, eu vou pegar o trabalho e vou dividir pelo tempo necessário para realizar. Então, o que é a potência? Rapidez com que se realiza um W, um trabalho. Tá? Quanto mais rapidamente eu faço o trabalho, mais potente eu sou. Quanto mais lentamente eu realizo o trabalho, menos potente eu sou. Certo? Então, quanto mais rapidamente o trabalho é feito, mais potente se é. Quanto mais lentamente, menos potente. Cuidado com a unidade. O Sistema Internacional de Unidades trabalha dado em joule, o tempo é dado em segundos, a potência vai ser dada em joule por segundo, que é a mesma coisa que W, só que esse W é unidade, não é esse W aqui. Isso aqui quer dizer trabalho, esse W aqui quer dizer watts. Sistema Internacional de Unidades. Tu deve lembrar do WAT quando tu vai numa ferragem, ou vai no supermercado, vai comprar uma lâmpada. Uma das informações que a gente busca da lâmpada é a potência que ela tem, quantos watts ela tem. Isso nos dá uma relação bastante relevante em relação à energia que a lâmpada consome. Quanto mais potente ela é, mais energia ela deve consumir. Quanto menos potente, menos energia ela consome. Porque uma das máximas da ciência é que a energia não pode ser criada nem destruída, ela apenas pode ser transformada de um tipo em outro. Então, eu vou ter a potência da derivada. Mas existem algumas unidades que são cotidianas, usuais. Usualmente, a gente tem como potência, para medir potência, o cavalo vapor.
também conhecido como CV. CV. Então, os automóveis, quando tu compra um automóvel, uma das especificações que vem do automóvel é a potência máxima do motor, que é dado em cavalo-vapor, não é em HP, como a gente está acostumado a achar. Tá? O HP é o horsepower. Que é o HP. O HP é mais utilizado para motores elétricos no nosso dia a dia. Tá? O CV para motores a combustão. Tem uma equivalência entre o CV e o watt. Tá? Um CV, um cavalo vapor, vale aproximadamente 735 watts. 736, tá? 735,5. É um valor aproximado. Não tem que saber isso agora, é só curiosidade. A mesma coisa o HP. Um HP, também não tem que saber de cor, ele vale aproximadamente 746 watts, é um pouquinho mais que você vê. Tá? É 745,7 por aí, então aproximadamente 746 watts. Então são unidades usuais que a gente tem cotidianas, tá? Para achar a potência de motores. Motor a gasolina, motor a álcool, motor elétrico, uma máquina de cortar grama, tá? Vai ter meio HP, 2 HPs. Então, está aqui o valor em watts. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, vou fotografar para encaminhar a finalização do nosso papo aqui. E você já deve estar de saco cheio para aguentar aqui. Vamos lá. Vamos finalizando aqui, então, o nosso papo da aula de hoje. Eu posso calcular o trabalho, ou desculpa, a potência instantânea. A potência instantânea. Posso calcular também a chamada potência média. Tá? A potência média. Como é que eu calcularia, então, a potência instantânea ou a potência média? Vamos chamar aqui de POM e aqui POI, instantânea. Para calcular a potência instantânea, eu precisaria pegar o trabalho dividido pelo tempo, sendo que esse tempo tem que tender a zero. Então, na hora de fazer o cálculo, a gente escreveria assim, matematicamente, a gente escreveria assim, ó, potência instantânea igual ao limite, por isso que se bota a linha assim, quando o ΔT tende a zero. Isso não é para nós ainda, tá? Quem for fazer engenharia, física, química, administração de empresas, vai trabalhar um pouquinho com essa noção de cálculo diferencial em limites, certo? Já se eu quiser calcular a potência média, eu faço assim, ó, potência média. Eu pego o trabalho, divido pelo tempo. Tá? Acontece que trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Tudo dividido pelo tempo. Mas aí tu vai lá do lado do Alex, ó, e tu vai lembrar que isso aqui, ΔS sobre ΔT, é a velocidade média. Então a potência média pode ser calculada assim, ó, força vezes a velocidade média vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor velocidade. Então eu posso calcular a potência média assim, pelo produto da força pela velocidade. Aqui em newtons, aqui em metros por segundo, aqui em watts, Sistema Internacional de Unidades. Tá? Bom, o que pode acontecer em relação ao ângulo θ, né? O cosseno de θ, se for 0 grau, é porque F e V apontam para o mesmo lugar. E aí o cosseno de 0 grau é 1.
E aí a potência média vai ser a força vezes a velocidade média. Já se, fazer isso para cá, se a força se opõe à velocidade, em sentidos contrários, o ângulo θ vai ser igual a 180 graus. E aí o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. E aí a potência média, nesse caso, vai ser menos F vezes Vm. Então eu tenho duas possibilidades no cálculo da potência. Quando a força se opõe à velocidade e quando a força coincide com a velocidade. Da mesma forma, pessoal, eu posso calcular a potência instantânea pegando a força e multiplicando pela velocidade instantânea. Força vezes a velocidade instantânea. Então, se naquele instante eu estou a 10 metros por segundo e a força que atua sobre o corpo vale 5 newtons, 5 vezes 10, 50 watts. Essa é a potência instantânea que a gente tem, a potência naquele instante. Tá? Bom, bem, aqui no nosso livro, a gente tem ainda mais um assuntinho que eu vou produzir para vocês, então, num vídeo separado. Vou tentar fazer agora, ainda pela manhã, esse assunto que está faltando, eu já posto junto aqui. E aí tem exercícios resolvidos na página 19, na página 20, na página 21. Depois tu tem atividades para a sala e atividades propostas. Tá? Então, em princípio, essa fica sendo a nossa tarefa para a semana. Tá? Ler o capítulo 9, desde a página 12 até a página... Da página 12 até a página 18, onde tem uma teoria ainda que eu vou falar com vocês, e depois resolver os exercícios, as atividades de sala de aula e as propostas. Tá legal? E aí, para hoje é isso aí. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Qualquer problema, qualquer coisa, me mandem aí. Pelo ClassUp é mais fácil de eu poder identificar aqui na plataforma. Quando tu manda uma dúvida para o Alex, ela aparece para mim, eu não sei se, às vezes eu não sei se a dúvida é minha ou é para o Alex. Então, também eu vou pedir para vocês, quando botar alguma dúvida aqui na plataforma, especifica, tá? Se é para mim ou se é para o Alex, para a gente poder ser mais ágil na hora da resolução. Tá? Mas manda para mim pelo Class, que aí eu vou encaminhar mais rapidamente. Pessoal com problema de nota, tá? Também reclama, manda reclamação para mim, para a Regina, para o Mauro ou para o Alex também, que aí funciona legal, tá bom? Uma boa semana para vocês, um bom feriado, descansem aí, se for possível, tá? Bons estudos, se cuidem, tá? Estamos com saudade.